O ego, gente, ele enquanto estrutura, né, eu penso muito como uma massinha. Eu acho que assim fica fácil de explicar. Então, uma massinha, ela é moldável, né? E a gente vai moldando essa massinha no ego quando a gente ainda é muito pequeno, né? Na nossa primeira experiência ali com a consciência. Então, a gente vai fazendo registro e assimilações e aprendizados através do que a gente experimenta, através dos nossos exemplos, através de imprints que vão sendo gerados, né? Nessa massinha, nesse ego, e que ficam armazenados ali, né? E aí a gente vai virando adulto e a gente tem essa massinha mais ou menos que moldada. O que acontece é que essa massinha, ela, querendo ou não, a gente passa por algumas limitações e alguns aprendizados mesmo que vão afastando a gente da nossa essência, né? Independente se o aprendizado a gente julgue como bom ou como ruim, né? O fato é que o ser em si, ele vive na presença plena. É quando a gente está com os 5 sentidos aqui e agora. O ego, ele tem uma serventia, né? Porque senão a gente não conseguiria dar continuidade à nossa existência, né? Então ele tá ali, ele é preciso. Só que o que acontece é que a gente passa a viver uma vida através dessa ferramenta. Ou seja, o ego, aquilo que eu aprendi, ele se torna fundamental e se torna como se fosse uma verdade absoluta. Então hoje, né, na nossa vida adulta, a gente tem mecanismos que estão atuando nesse ego que muitas vezes não condizem com o que a gente conscientemente quer. Às vezes a gente tem crenças ali que foram armazenadas nesse ego, que levam a gente para um caminho que está contrastando com a nossa verdade do agora, né? Então, mais amplo que isso é entender que há esse ego. Porque quando a gente entende que há um mecanismo ali que foi de aprendizado e que isso tem regido a nossa vida através da nossa mente, a gente consegue entender que a gente não é isso que a gente acredita ser. E qual é a importância disso? Quando a gente está na inconsciência, né? Tudo que vem na nossa mente, todas essas sensações, esses registros, esses quereres, esses gostos, essas vontades internas, a gente tem como uma verdade absoluta, como se isso fosse um fato, como se isso fosse da nossa essência, nato nosso, né? A gente, talvez por não ter memórias, não fazer mais memórias de fatos e das experiências que moldaram nosso ego, a gente tem isso como uma verdade absoluta. Então a gente vai se encaminhando na vida buscando os desejos egóicos, né? Buscando isso que a gente aprendeu, que ao conseguir a gente vai ser feliz. E a gente vai sempre se frustrar. Ou a gente vai se frustrar, ou a gente vai ter essa experiência muito pouca de excitação, porque logo o ego, né, ele vai traçar um desejo futuro, né? E a gente vai se movimentar para o futuro. Porque o ser, gente, ele já é. Ou seja, eu já estou aqui experimentando o meu agora com a minha sensorialidade. Então eu vejo, eu sinto cheiro, eu sinto toque, eu tô aqui na experiência. O ser é essa experiência, né? Só que como a gente tem essa ferramenta do ego, a gente sai da experiência do ser, que é uma experiência que só acontece no agora, para viver uma experiência mental. Ou seja, eu começo a viver a partir de ideias mentais, de imagens mentais que não têm realidade, né? E fora isso, eu começo a negligenciar sempre o meu agora, né? Em busca disso aqui que a mente tá projetando a partir do que ela aprendeu, o ego, que ao alcançar eu vou ser feliz. Então eu passo uma vida me projetando pro futuro e perco a experiência do agora, né? Então a gente tem poucos momentos na nossa vida cotidiana que a gente tá ancorado no agora, né? A gente geralmente está aqui, com o corpo aqui, mas a nossa mente está experimentando sensações que vêm da mente, desse projetor que está lançando imagens futuras, né? Imagens que ela acredita ser futura a todo momento. Então, para mim, o principal da gente entender do ego, né, que existe esse ego, primeiro, é a existência desse ego, ou seja, isso que eu aprendi a ser e que eu acredito que sou, não é tão consolidado assim como me parece, porque foi aprendido, né? Então isso me dá uma abertura para entender que eu sou o ser por trás disso, né? E isso muda toda a nossa vida, porque eu percebo que eu sou esse molde onde tudo é possível. Eu não sou algo findado, eu não sou algo cristalizado, eu sou esse ser que flui, né? Só que a gente não se entende como ser que flui. Então a gente tem muita dificuldade em
em mudar, a gente tem muita dificuldade em fluir com as impermanências, porque a gente vai se cristalizando nessas identidades. Então eu digo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou essa profissão, ou eu sou uma pessoa que é assim, é assado. E aí a gente vai se prendendo nesses rótulos, né? Até mentalmente, a gente não se percebe, isso é um mecanismo muito inconsciente. Mas depois a gente até tenta mudar, mas não consegue muito, porque a gente fala, não, eu sou desse jeito, né? Mas você não é, a gente se faz desse jeito, através das crenças que a gente criou. Então, saber que existe um ego permite a gente perceber a atuação desse ego, permite a gente valorar tudo de forma diferente, porque a mente já começa a resistir, né, e lançar pensamentos do tipo, então não vou conseguir nada na vida, então não tem que correr atrás de nada, então não tem que ser nada, então eu vou viver sendo apenas. Óbvio, a gente está numa sociedade, esse ego ele foi desenvolvido por um propósito, mas ao passo que eu entendo os desejos do ego e entendo que o desejo que me vem na cabeça como o propósito final da minha felicidade não vai ser concretizado, o valor que eu dou para tudo é diferente, né? O valor que eu dou para as coisas do mundo é diferente, porque por mais que em algum momento eu esteja identificado ali, né? Aquilo, às vezes a gente não consegue viver uma vida desidentificado, né? Não iluminamos, pelo menos eu não me iluminei. Eu posso me identificar, mas depois eu volto para o lugar de identificação. Eu tenho esse caminho de volta. Eu falo, epa, olha o meu ego aqui. Olha eu aqui. Quando eu falo assim, olha eu aqui, é o ego. Olha eu aqui achando que tendo isso eu vou ser feliz. Olha eu aqui me inferiorizando porque acredito que isso aqui é mais, isso aqui é menos. Então, isso tudo é o ego. E isso diminui muito o sofrimento humano, porque ele dá pra gente uma outra perspectiva. E não como forma de justificativa para o que tá dando errado, o que a gente julga que tá errado ou certo, né? Mas para um lugar de verdade, onde eu percebo que eu sou isso que é moldável, eu sou essa folha em branco onde tudo é possível, esse é o ser, né? Então, isso dá pra gente um potencial de não ser mais guiado pelo ego, né? E não ser guiado pelo ego traz pra gente mais espontaneidade, traz pra gente, a gente vai deixando essas amarras, isso que a gente aprendeu que tem que ser para ter valor, ou que eu preciso competir ou ser melhor, sabe? E se eu não tô sendo melhor, logo eu tô sendo pior e isso me dói. A gente aprendeu uma série de coisas que coloca a gente em sofrimento o tempo todo. E quanto mais próximo do nosso ser, e quanto mais próximo da nossa espontaneidade, a gente não se prende mais nessas questões, né? Então, tudo que geralmente é questão no mundo, a gente vai desconstruindo isso, não de uma forma forçada, né? Não de uma forma manipulada. Forma manipulada foi que a gente aprendeu a viver, da forma com a qual a gente aprendeu a viver. O que a gente está fazendo é só desconstruir tudo aquilo que foi inventado pela nossa mente para voltar para nossa essência. E aí os sofrimentos vão diminuindo, a gente vai olhando tudo de uma nova perspectiva, porque é a perspectiva do ser. Espero que isso tenha elucidado. Um livro muito bom é o livro do Osho, o livro do ego. Eu sinto que ele fala de forma simples a respeito disso, né? E a gente identificar a atuação do ego realmente faz diferença na nossa vida. Traz a gente para um lugar que a gente consegue desconstruir, né? Alguns pensamentos que nos ferem diariamente, né? E quando a gente vê a nossa energia vital tá sugada na mente. A gente faz isso com a nossa própria mente. Tá bom, gente? Era isso, um beijo.